Olá a todos, Nikos Pafitis, aqui do ensolarado Chipre, e bem-vindos a este tutorial. Esta é a parte 3 do exame. 3/1 de fevereiro de março de 2025. Este tutorial aborda o componente de planilha. Se você já viu os tutoriais anteriores sobre design web e depois as tarefas 1 e 2, que eram o documento de evidências e o gerenciamento de arquivos, ótimo! Se você ainda não assistiu, certifique-se de assistir também para que possa acompanhar toda a prova de março de 2025, exame 3/1. Como eu disse, este é o componente de planilha. E pelo que eu vi, só de olhar rapidamente para essa prova, eu me lembro dos alunos fazendo esse exame e muitos deles ficaram um pouco confusos com o cálculo longo. Então vamos ver como vamos lidar com isso neste tutorial. Então vamos começar. Certo, como sempre, vamos começar olhando para a questão. Vamos ler toda a questão para entendermos bem o que é que vamos fazer. Então, para a tarefa 4 da planilha, diz que você vai editar uma planilha para calcular a área das paredes de um cômodo. Abra e examine o arquivo, aquele arquivo ali. No cabeçalho, alinhe à esquerda, criado por, espaço, seu nome, número do centro e do candidato. Coloque alinhado à direita no cabeçalho o texto criado em, seguido de um espaço, a data automatizada, um espaço, depois o texto AS, seguido de um espaço e então o horário automatizado. Depois, salve como planilha nomeada com o arquivo em 25, área underscore, etc. Certo, e então vamos fazer um pouco de edição aqui. Vamos adicionar uma nova linha, modificando a planilha para que fique assim. Certo? Então vamos começar com a primeira parte. Isso é abrir esse arquivo e examiná-lo. Então, a partir daqui, vamos para a nossa pasta com tudo dentro. Aqui está, é M25 Calc. Antes, trabalhávamos no Design Web na pasta Plaster, mas não mais. Estamos trabalhando no arquivo que está aqui fora, nos nossos arquivos principais. Então, se dermos um duplo clique aqui, podemos ver nosso arquivo. Vamos só dar um zoom nisso. Alguns títulos estão cortados. Vou selecionar as duas colunas e dar um duplo clique entre elas. Isso vai ajustar automaticamente para que eu possa ver todos os dados. Tudo certo, realmente não há muito o que ver aqui. Está tudo bem preenchido. Alguns espaços em branco aqui, alguns zeros ali, alguns espaços em branco aqui. Realmente não tem nada aqui para dar uma olhada. Afirmamos que iríamos, e ele disse que calcularíamos a área das paredes. Então é isso. Vamos começar colocando o nosso cabeçalho. Então, dizia para colocar alinhado à esquerda no cabeçalho as palavras criado por, seguido de um espaço. Certo, então aqui, vamos na guia exibir. Eu vou usar o layout da página, porque ela me dá a seção de cabeçalho no topo. É muito fácil adicionar dados aqui. Então eu só vou clicar ali na esquerda, criado por, depois um espaço e seu nome. Então aí estão meus dados. Deve ser 1, 2, 3, 4. Vou colocar o Ixiros em maiúsculo também. E então, no lado direito, ele quer que alinhe à direita no cabeçalho o texto criado em. Então, vamos colocar aqui. Criado em, seguido de um espaço, data automática. Então, quando você estiver na seção de cabeçalho e rodapé, aqui em cima, você pode ver a barra de menu de cabeçalho e rodapé no topo, ou a faixa de opções. E se clicarmos nisso, você tem aqui a data atual. Então, ele quer criado em, a data, data automatizada, espaço, depois a palavra as. E então você quer o horário atual. Então, novamente, posso colocar o horário atual ali também. Perfeito! Beleza! Vamos só pré-visualizar isso. Então, se eu voltar para exibir, clicar aqui dentro, ir em exibir, normal, e então tentar imprimir com Ctrl+P para imprimir. Posso conferir se meu cabeçalho está correto. À esquerda ficam meus dados. E do lado direito, criado em, aí está, 13 de agosto de 2025 às. Pronto. Coloquei a data ali. Por que é data e não horário? Vamos conferir isso. Exibir.
Não é data. Meu erro, isso deveria ser hora, hora atual. Pronto. Por isso é importante sempre conferir tudo 2 vezes. Vamos clicar aqui e exibir normal. Se eu apertar Ctrl P, pronto, aparece a data. Assim você vê a data e hora em que faço este vídeo. Então é isso, 6H52 agora mesmo no ensolarado Chipre. E ainda está ensolarado. Agora então, vamos voltar. Então já fizemos tudo isso. Agora precisamos salvar isso com o nome M25 Area Underscore seguido. Certo, então se voltarmos, arquivo salvar como? Aqui vamos dar o nome underline seguido do o número do seu centro, CI127, underline 1234. E eu preciso garantir que vou salvar isso como uma pasta de trabalho do Excel, XLSX. Caso contrário, qualquer fórmula que você adicionar, tudo será perdido. Você vai perder tudo. Sempre que você for trabalhar com um RTF e for alterá-lo como um documento do Word, certifique-se de salvá-lo como docx. Se você estiver fazendo planilhas, certifique-se de salvá-las como XLSX. Então eu só vou clicar em salvar. Vou conferir 2 vezes. Agora está na minha pasta, não na pasta Plaster. Eu não preciso mais daquela. Era para design de sites. E eu deveria ter, está ali. Ok, está correto. Também está exibido aqui em cima. Número 12. Insira uma nova linha entre as linhas 1 e 2. Na linha 2, insira o texto. Todas as dimensões estão em metros. Então vamos fazer isso agora. Entre 1 e 2. Então vou clicar com o botão direito no 2 e clicar em inserir, porque se você simplesmente clicar com o botão direito e inserir, ele vai adicionar a linha acima. E isso ficará entre 1 e 2. E então diz que na nova linha 2, que é esta aqui, vamos adicionar aquele texto ali. Todas as dimensões estão em metros. Isso foi fácil. Isso valeu 2 pontos. Perfeito. Vamos descer. Agora diz, vamos só diminuir um pouco o zoom para podermos ver tudo. Mescle as células A1 até B1. Na verdade, o que eu vou fazer para facilitar, porque essa é uma planilha bem estreita, é simplesmente fazer isso. E eu vou trazer minha folha de questões para cá. Assim. Assim eu posso colocá-las lado a lado desse jeito. Vai ser mais fácil de trabalhar, especialmente para mim, porque quando estou fazendo esses tutoriais, é muito difícil acompanhar o que estou fazendo, o que estou explicando. Eu costumo esquecer das coisas. Certo. Então formate essa célula mesclada, mesclando as células A1 até B1. Então, de A1 até B1. Ok, só vou escrever, já que não consigo clicar com o botão direito e fica difícil achar tudo o que quer, tudo o que quero. Vou continuar assim. Com isso aberto, vou na página inicial e clico em mesclar e centralizar. Ok? Então formate as células. Eles querem que essa célula mesclada seja formatada com uma fonte sem serifa branca de 24 pontos em um fundo preto. Então, com isso lá na página inicial, eu quero um fundo preto, sem serifa, ou seja, Arial. Então eu só posso deixar como Arial Narrow, tudo bem? Porque é uma fonte Arial sem serifa, então aqueles pequenos traços. Então, vamos só mudar a fonte para branco, para você ver o que eu quero dizer. Se eu colocasse, por exemplo, Times New Roman, que é uma fonte com serifa, você pode ver que as letras têm esses pequenos traços no topo, onde está o L, e na parte de baixo o A tem aquele pequeno traço. Certo. Então isso é uma fonte com serifa. Nós queremos uma fonte sem serifa, então uma fonte sem serifa seria Arial, ou o que eles nos deram, Arial. Aptus Narrow. Isso está absolutamente certo. Realmente não importa. Eu posso simplesmente deixar assim como está. Então, fonte sem serifa, tamanho 24 pontos em um fundo preto. Mesclar as células A2 até B2, A2 até B2. Nós vamos mesclar essas também. Onde está a minha opção de mesclar? Deixe-me só expandir isso para que eu possa encontrar a opção de mesclar e centralizar. Pronto, aí está. Formate a planilha assim.
Agora vou apenas olhar para isso e formatar. Então vou aumentar isso. Eu quero isso, como dissemos. Tamanho 24. Também quero quebra de texto após a palavra superfície. Então, quando eu tiver a palavra superfície, vou clicar aqui. Vou apagar o espaço entre a palavra superfície e área. Assim. Então eu vou segurar a tecla Alt no meu teclado, o Alt, e enquanto eu estiver com ela pressionada, vou apertar a tecla Enter. E o que isso vai fazer é quebrar a linha, certo? E vai ajustar o texto automaticamente. Então agora não importa como eu ajuste a largura dessa célula ou a deixe pequena, o texto sempre vai quebrar nesse ponto. Pronto, parece até que tem uma letra em negrito ali, então eu também vou colocar em negrito. Pronto, agora tem mais preto em cima e embaixo, e também está alinhado verticalmente, então vou ajustar o alinhamento para que fique alinhado verticalmente também. Assim tem o mesmo espaço em cima e embaixo. Um pouco mais de espaço, acho que assim vai ficar bom, perfeito. Agora esse ficou bom, vamos para este aqui. Parece que está em negrito, centralizado. Todos esses parecem estar alinhados à direita. E todos esses parecem estar centralizados. Ok, acho que isso foi bem fácil. Na verdade, a fonte parece realmente diferente de um lugar para outro. Então eu só vou mudar isso para Arial, que é o que eu sempre uso. Então, pronto, na verdade, eles realmente mudaram isso para Arial. Você consegue ver que parece uma fonte Arial? Deixe-me só ajustar um pouco esse tamanho. Acho que isso, na verdade, não está em negrito. Ok, isso parece um pouco melhor. Estou satisfeito com isso. Certo, então isso está praticamente ok. Essa parte está pronta, vamos descer. Então eu só vou salvar rapidamente aqui, arquivo, salvar. Certo. Agora queremos o número 14. Agora diz, coloque na célula B12 uma regra de validação para restringir a entrada de dados apenas ao texto sim ou não. Os dados devem ser selecionados a partir de uma lista suspensa e nenhum outro dado deve ser permitido. Anexe capturas de tela do documento de evidências com as regras de validação, incluindo os critérios de validação. Tudo bem, então vamos só colocar minha prova de volta ali de novo. Certo, então primeiro de tudo, no meu canal, se você pesquisar e digitar a palavra validação, confira meu tutorial sobre validação de dados no Excel, que explica tudo sobre regras de validação. Agora vou abordar parte desse conteúdo. Se quiser virar um guru em regras de validação, este é o tutorial que você deve assistir. Então, basicamente diz que em B12, essa célula aqui, eu preciso colocar uma lista suspensa usando validação de dados. Então, para fazer isso, eu vou até a guia de dados lá em cima. Na guia de dados, você encontra essa opção, validação de dados. Clicando nisso, você deve ver isso. Caixa de diálogo. E o que queremos fazer, em vez de qualquer valor, basicamente diz que essa célula pode permitir qualquer valor. Queremos mudar isso, queremos transformar em uma lista. Quando transformamos em uma lista, ela automaticamente se torna um menu suspenso na célula. Já está marcado, é marcado automaticamente. E para a fonte, queremos apenas as palavras sim, vírgula. Não. E é só isso que você precisa fazer. No entanto, também diz que você deve garantir que apenas esses valores sejam permitidos, apenas sim e não. Isso basicamente significa que no alerta de erro você precisa usar o que chamamos de parar. Erro. A opção parar não permitirá que você insira qualquer outro valor. Se você usar um aviso ou informação, isso permitirá que o usuário adicione outra coisa. E é sempre bom colocar, digamos, alguma informação em dados válidos.
E para a mensagem de erro, por favor, insira o valor da lista. Agora, o que isso faz? Se eu clicar em OK, agora podemos ver que tem um menu suspenso. Posso escolher sim ou não. Se eu tentar colocar outra coisa ali e clicar fora, recebo isso. Por favor, insira um valor da lista. Tentar novamente. Ele não vai me permitir inserir nada além das palavras sim ou não daquela lista suspensa. E se eu mudar isso para um aviso ou algo assim, então eu teria um problema. Então a prova diz para colocar o seu documento de evidências com a captura de tela, mostrando as regras de validação, incluindo os critérios de validação. Então, o que eu vou fazer é vir aqui. Vou selecionar essa célula para mostrar qual célula eu selecionei. Vou só rolar um pouco para cima ali. Com a célula selecionada, vou para a página inicial. Vou em Dados, depois em Validação de Dados, para abrir a caixa de diálogo. Vou mover isso para lá e agora vou tirar uma captura de tela assim. Vou pegar tudo isso. E o que faz? Não quero tentar isso de novo. Espera aí, porque quero tentar pegar aquela célula verde ali. Vamos dar uma olhada. Aí está. Novo. Pronto? Você não precisa ser tão meticuloso, mas eu sou assim. Então isso basicamente mostra que essa célula selecionada aqui, que é a B12, que foi o que me disseram, tem essa regra de validação. Então vou abrir meu documento do Word e colocar isso lá. E então eu também vou mostrar, afastar isso, descer. Vou até o alerta de erro e tiro outra captura de tela, mostrando exatamente o tipo de lista que eu defini. Coloquei o alerta de erro apropriado, que não vai permitir que adicionem outra coisa. Isso é realmente importante. Certo, porque eles disseram especificamente que você não vai permitir que coloquem outra coisa. Então, mostrando aqui, é um alerta do tipo parar, eles não podem adicionar outra coisa. Ótimo, vamos apenas salvar isso rapidamente. Volte aqui, eu não preciso disso. Clique em OK, salve. Arquivo salvar. Agora posso voltar à minha prova. Tudo certo. Número 15. Exclua as linhas 16, 17, 18, 19 e então coloque em B16 uma fórmula para calcular a área do teto, que é essa. Ok? De novo, acho que vou restaurar isso e começar a trabalhar nessas coisas lado a lado. Acho que vai ser mais fácil do que ficar indo e voltando o tempo todo. Pronto, como é uma planilha bem estreita, é bem fácil de fazer. Então, 16, vou selecionar 16, 17, 18, 19. Vamos selecionar essas linhas. Clique com o botão direito e exclua. Agora, em B16 eu quero uma fórmula. Então, em B16 aqui dentro, a fórmula vai calcular a área, que é o comprimento da sala vezes a largura da sala. Então aqui dentro eu vou colocar o sinal de igual. Eu quero o comprimento da sala, esse aí, multiplicado pela largura da sala. Agora, eu acho que alguns alunos ficaram confusos porque estavam escrevendo tudo, área igual a. Na verdade, quando você coloca isso no Excel, o que isso faz? Esse sinal de igual aí, basicamente significa B16 igual ao comprimento da sala vezes isso. Ok, então só está dizendo que isso vai calcular a área. Depois de fazer isso, aperto OK ou Enter. Pronto, está o valor. Número 17. Ok, aqui diz, coloque na célula B17 uma fórmula para calcular a área das paredes. Acho que foi essa aqui que confundiu bastante aluno. Eles não ficaram muito satisfeitos porque era uma fórmula bem longa e acharam confusa. Vamos ajustar isso. Na verdade, pelo que vejo, é bem fácil. Você só precisa seguir a fórmula exatamente como está. Basta colocar todos os parênteses onde estão e copiar essa fórmula exatamente igual. Depois de fazer isso, diz que se houver uma janela, adicione isso à área das paredes dentro da mesma fórmula. Então, se uma janela estiver presente, agora se lembrarmos aqui em B12, dissemos que tem janelas.
E se algo está presente ou não, vai depender se diz sim ou não. Certo? Porque foi isso que fizemos aqui em cima. E é por isso que você tem que avaliar essa planilha para poder entender o que você tem aqui dentro. Tudo bem, então isso significa que vou criar essa fórmula primeiro. E então eu vou colocar um mais, que é o que esse sinal de mais está ali. Mas isso só vai somar se o que eu tiver em B12 for sim. Então, antes do mais, eu vou ter que colocar uma função SE, que vai verificar se o que está dentro de B12 é igual a sim. Se for, ele vai somar tudo isso. Se não for, ele vai somar zero. Tudo certo. Então, vamos fazer isso. Agora, você pode fazer isso usando uma função SE longa e aninhada e dizer, bem, apenas uma função SE, dizendo se B12 é igual a sim. Então, vai ser tudo isso mais aquilo. E se não for igual a sim, vai ser só tudo isso. Quero dizer, isso também funcionaria. Mas acho que é por isso que eles colocaram isso nessa ordem. Então, siga essa ordem. Vamos lá e fazer isso. Então, B17 vou começar com igual à altura do cômodo vezes 2. Então, isso é a altura do cômodo vezes 2 vezes parêntese aberto. Comprimento do cômodo mais largura do cômodo, comprimento do cômodo mais largura do cômodo. Fecha o parêntese, menos parêntese aberto, altura da porta, vezes largura da porta, altura da porta, vezes largura da porta. Fecha o parêntese, mais profundidade do vão multiplicada por parêntese 2 vezes a altura da porta, mais a largura da porta. Fecha o parêntese. Agora este aqui. 2 vezes a altura da porta mais a largura da porta. Normalmente, eu colocaria as 2 vezes a altura da porta mais a largura da porta entre parênteses e multiplicaria isso por 2. Porque isso, na verdade, significa 2 vezes a altura da porta e depois adicionar a largura da porta. Isso precisa estar correto, pois foi o que recebi e não vou alterar. Alguns alunos vão se questionar sobre isso, mas é isso que eles te deram. Eles te deram a fórmula, não questione. Digite exatamente como eles te deram. Então eu só vou apertar Enter aqui e parece que funcionou. Então isso está calculando aquela fórmula ali. Agora eu preciso introduzir o se, a parte condicional. Então vai ser assim. Tudo o que está nessa fórmula aqui em cima, mas essa coisa aqui, essa fórmula, se o que está dentro de B12 for sim. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou dizer mais, desculpa, sinal de mais, e eu vou colocar a função se. Então, se, ele vai somar o resultado da função se. Se o meu teste lógico for, se o que está dentro de B12 é igual a 2 aspas, sim, tem que ser aspas. Porque vamos verificar um valor de texto, uma cadeia de caracteres, vírgula. Se for verdadeiro e for igual a sim, então eu preciso adicionar tudo isso. Então o que vou fazer aqui vai ser profundidade do vão vezes parênteses. 2 vezes a altura da janela. Então, com essa altura da janela, mais a largura da janela, fecha parêntese, menos abre parêntese, altura da janela. Multiplicado pela largura da janela, fecha os parênteses. Então, se for igual a sim, ele vai adicionar tudo isso, vírgula. Se não for igual a sim, então vamos assumir que é igual a não. Então ele vai adicionar zero. Feche os parênteses. Então, basicamente, essa fórmula está fazendo o seguinte. Ela pega tudo isso e vai somar. Se o valor for sim, ela vai somar isso. Se não for sim, assumimos que é não. Soma zero e não faz nada.
aperte Enter. Pronto! E seja sim ou não, acho que vai dar a mesma resposta. Porque esses dois são zero. Multiplicando por zero, o resultado é zero. Sim, faz sentido. Então, se eu quiser mudar isso para, digamos, 1 metro por 1,5. Pronto, essas coisas agora mudam. Ok, então dependendo se é sim ou não, aí está. Então, vou apenas colocar isso de volta onde estava. Agora, não sei se eles vão nos dar algum dado de exemplo para colocar aqui, mas vamos dar uma olhada. Ok, então imprima, é isso. Essa é a planilha. Então, a ideia toda era entender isso aqui. Agora, com funções SE. De novo, se você quiser entender funções SE, então, novamente, a partir do meu ponto de vista, se você colocar SE, você deveria ter lá, você vai, funções SE, funções aninhadas, a função SE. Tudo relacionado a funções SE está neste tutorial específico aqui. Tudo bem, então o que vamos fazer agora? E vamos apenas finalizar isso. Diz para imprimir sua planilha mostrando a fórmula. Certifique-se de que sua impressão esteja na orientação paisagem. Títulos das linhas e colunas aparecem e todo o conteúdo das células está visível. Então, vamos apenas trazer isso para cá agora, expandir e vamos em arquivo, imprimir. Orientação paisagem. Vamos mudar isso para paisagem. Desculpe, queremos as fórmulas. Então vamos em fórmulas, exibir fórmulas. Vou selecionar tudo e dar um duplo clique entre duas colunas para ajustar automaticamente. O que buscamos aqui é garantir que as fórmulas estejam claras, visíveis e fáceis de entender. Não se preocupe com a parte de cima agora. E agora, será que aquilo vai sumir? Certo, arquivo imprimir. Agora, estamos em modo paisagem, podemos ver as fórmulas, os títulos das linhas e colunas. Então vamos clicar em configuração de página, ir para a planilha, títulos de linhas e colunas visíveis. Aí estão os conteúdos. Então vamos apenas imprimir, certo? Certifique-se de que a visualização de impressão está correta. Podemos ver os cabeçalhos, tudo está lá, perfeito. Escolha a impressora certa e imprima. Vamos voltar e o próximo diz para imprimir sua planilha mostrando os valores. Garanta que a impressão ocupe uma só página em orientação retrato, sem exibir títulos de linhas e colunas. O conteúdo das células está totalmente visível. Vamos fazer isso. Agora precisamos voltar e desativar a opção de exibir fórmulas no topo. Precisamos garantir que a visualização disso esteja correta. Certo. Então só garanta que você possa ver aqui. Esses não estão visíveis, então eu preciso garantir que esses estejam visíveis. Clique 2 vezes, reajuste isso. Assim parece correto, como eles me pediram antes. Está tudo lá. Perfeito. Certo? E agora com isso, ali, e toda a formatação está correta. Agora posso ir para o Ctrl+P, vou mudar para retrato. E nós não queremos os cabeçalhos de linha e coluna. E pronto. Fala alguma coisa sobre bordas? Cabeçalhos de linha e coluna não aparecem. O conteúdo das células está visível e a impressão é em uma página. Não menciona bordas, então pode deixar assim ou colocar se quiser. Então, se você não colocar, de novo, tudo bem, fica totalmente a seu critério. Certo, acho que terminamos. A última coisa é para a tarefa número 5, imprimir seu documento de evidências. Então, a partir daqui, você vai até o seu documento de evidências e simplesmente imprime ele. E é isso! Isso é basicamente a conclusão da prova. 3/1 de fevereiro, março de 2025. Neste tutorial, vamos olhar as planilhas. Na verdade, não foi nada tão complicado. Acho que o tempo que eles deram para você foi basicamente para entender como fazer o cálculo. Faça o cálculo com calma e entenda que você precisa adicionar o resultado de uma função SE ao final.
Se você usou uma função SE com as duas fórmulas, não podem descontar pontos. Isso também está certo. Então, se você fez SB12, acho que era igual assim. Então vai ser isso mais isso. Caso contrário, se não for, na parte falsa é só isso. Isso também deve funcionar porque o que eles querem são os componentes corretos. Eles buscam uma função SE, procurando as partes verdadeira e falsa para adicionar. Fora isso, a prova completa, todas as tarefas, essa não foi uma prova ruim. Havia muitos elementos envolvidos e alguns componentes novos, mas não considero essa prova difícil. Quem pegou essa prova teve sorte. Agora, como sempre, se você gostou desse tutorial, se aprendeu algo novo, não esqueça de curtir e se inscrever. Sou eu, Nikos Pafitis, aqui do ensolarado Chipre, me despedindo. Se cuidem, até a próxima!